Boa noite. Vamos esperar o Capitão Souza chegar aí pra gente começar a nossa live. O pessoal tá entrando aí, vamos esperar o Capitão chegar, a gente começar a trocar essa ideia aí. Opa, chegou aí, é só solicitar aí, Capitão. O Capitão chegou aí, só aguardando a solicitação dele aqui pra gente começar. Capitão, só solicitar aí que eu abro aqui. Pessoal chegando aí, só aguardando você, o senhor aí, Capitão. Opa, boa noite, Bem, Capitão. Afonso, como é que vai, meu amigo? Muito bem, bom falar contigo. Prazer é todo meu. Então, vamos começar a falar aí, né? Bom receber um capitão da Polícia Militar, oficial da PM, que que está remando contra essa maré horrível aí do esse obscurantismo aí, né, presente no país. A gente escolheu um tema que na verdade não é muito do embate diário, que é da coisa mais da gestão, né, de discutir a importância dos municípios na gestão da segurança pública. E, quer dizer, é do embate também, mas às vezes é meio esquecido, né? A gente falou um pouco sobre isso, aí vamos falar sobre isso logo de cara, né? Qual a importância dos municípios na gestão da segurança pública? Fique à vontade, o espaço é seu. Então, Afonso, uma breve colocação inicial para me apresentar. Ah, desculpa, Eu, pode ficar à vontade, eu já. não, Pode ficar à vontade, pode se apresentar. sim, mas também já é um pouco que respondendo e contextualizando com o questionamento que é colocado. Eu, da minha pessoa, meus pais são professores, sou casado, tenho 3 filhos, então eu estou aqui na condição de um cidadão. É desvinculado, claro, não falo o nome da instituição, Polícia Militar, instituição que eu respeito muito. E profissionalmente, eu trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte, na prefeitura de Cariacica, na prefeitura de Vitória. Posteriormente, eu ingressei na Polícia Militar como soldado da Polícia Militar, então eu sou soldado da turma de 2008. Posteriormente, oficial da Polícia Militar na turma de 2012. Então, hoje,
eu estou capitão, atuando em Cachoeiro de Itapemirim. E os nossos estudos, a nossa busca de conhecimento, ela se deu em alguns ramos. Eu busquei a formação em Direito, sou formado em Direito. Eu estou concluindo uma pós-graduação em Gestão Pública. Também fiz algumas especializações, uso e ocupação do solo, questões atinentes a esse tema, que é a participação do município na segurança pública. Embora não pareça, a atuação do município ela se dá de maneira muito indireta. Eu também, ainda nesse campo de estudo e participação cidadã, eu participo como membro ativo do movimento Policiais Antifascismo. Esse movimento ele é interessantíssimo, é um coletivo de profissionais. Nós vamos falar mais devagar sobre isso, não com profundidade, porque não sou a pessoa mais habilitada a fazê-lo. Nós temos aqui no Espírito Santo muitas referências, uma delas é o Vinícius Scherzoni, coordenador do movimento Policiais Antifascismo, uma pessoa preparadíssima e tem assim, uma compreensão do histórico do movimento, né? Do modo como se desenvolveu o movimento, uma compreensão melhor que a minha. E, além disso, o movimento ele não é hierarquizado. O movimento é, como eu disse, um coletivo de policiais civis, militares, policiais penais, guardas municipais, rodoviários federais, policiais federais, enfim, acho que eu não esqueci de nenhuma das instituições, mas são muitas instituições, né? Esse nosso modelo de segurança pública do Brasil, ele é muito controverso, sabe? E o movimento justamente busca, a partir do olhar de profissionais da base, apresentar uma perspectiva diferente para a segurança pública, soluções pautadas na teoria, na observação de outros países, já que o Brasil tem um modelo único, sui generis, só existe aqui um modelo como o nosso, e talvez por isso ele seja disfuncional em diversos aspectos. Ele não presta um serviço à altura da população brasileira, longe disso, em que pese o desejo e a atuação dos servidores, é claro, existem também erros, vamos abordá-los aqui em parte, mas o fato é que o sistema, muito antes dos servidores, o sistema ele traz imperfeições gravíssimas que impossibilitam, né, a prestação de um serviço à altura do que a sociedade merece. Esse movimento ele aborda de maneira muito direta alguns poucos pontos consideramos centrais para melhoria da segurança pública, com participação dos policiais militares, civis, guardas municipais, enfim, de todos os profissionais que eu já mencionei, das instituições envolvidas na segurança pública. Com relação ao papel do município, eu quero frisar que a Guarda Municipal tem uma atuação importantíssima, importantíssima, importantíssima. Entretanto, o papel do município vai muito além disso. Até porque 90% dos municípios brasileiros, mais de 90%, não tem guardas municipais. Ou seja, será que só 10% atuam na segurança pública? Os outros 90% não atuam, não têm nenhum papel? Tem um papel importantíssimo. E para nós chegarmos a esse papel, que envolve saúde pública, envolve educação pública, envolve a organização e a adequação dos espaços públicos. Para nós chegarmos aí, vamos precisar explicar para as pessoas como se dá a prevenção em segurança pública. A prevenção em segurança pública não começa pela polícia, tampouco pela guarda. A prevenção em segurança pública, ela se dá em 3 diferentes níveis. O primeiro nível, a prevenção primária, ela não tem nada a ver com polícia, ela tem a ver com a correção, aliás, antes de correção, ela tem a ver com a promoção de direitos fundamentais às pessoas, de modo que as pessoas não sejam vulneráveis e não sejam vítimas. Ela é focada no cidadão, aquela vítima em potencial, e não no criminoso, na pessoa do criminoso. Aliás, é um termo até que nos
desvirtua um pouco da compreensão do que seja o fenômeno do crime, né? Esse título de rótulo de criminoso. Mas o fato é que a prevenção começa tanto no município, principalmente. E também a União e o Estado têm um papel importantíssimo em dar condições para que o crime não aconteça. Percebe? Numa etapa, e nós vamos abordar essa prevenção primária, aqui principalmente, na explicação que eu vou dar para o senhor, Afonso, e para os nossos colegas que estão assistindo. Para não perder o contexto e deixar completo essa visão geral, completa, nós temos então a prevenção secundária, que é onde entram as polícias, as guardas, elas entram já com uma função corretiva. Por que corretiva? Ainda que a ação seja preventiva, a polícia, a guarda, focam sua atuação em locais onde há incidência de crime. Ou seja, já há aí uma falha na prevenção primária. A polícia, a guarda e as outras agências, todas elas, atuam na prevenção secundária, na intenção de controlar a prática do crime, de impedir a prática do crime, na medida do possível, naqueles locais onde a prevenção primária não funcionou. Portanto, essa ação de prevenção secundária, essa ação policial, ela é uma ação provisória no local. Provisória. Ela só deve atuar naquele local com maior atenção enquanto o município não trata de corrigir as imperfeições que levaram a prevenção primária a não funcionar, a não ocorrer ali. A prevenção primária ela é de médio prazo, ela requer uma obra, ela requer um projeto político, às vezes complexo, mas ela é que traz as soluções mais eficazes para a prevenção. A prevenção secundária ela já é mais prática, mais rápida, porém ela não tem a mesma eficácia. Ela serve apenas para um controle. Não sei se estou me fazendo entender nessa explanação. Existe também a prevenção terciária. Nós vamos falar menos sobre isso. A prevenção terciária já é o sistema carcerário. Quer dizer, a prevenção não aconteceu no nível primário, o nível secundário também não conseguiu impedir a prática do crime, mas esse autor do crime ele é levado para o sistema carcerário. E ali opera, ou deveria operar, a prevenção terciária, que seria a tentativa de ressocializar esse indivíduo e de mostrar para a sociedade o efeito punitivo daquele ato, de modo que desestimulasse a prática do crime. Então, assim, a menos eficaz de todas as três, com certeza, é a terciária. Por isso, temos que seguir esse nível. Se nós pretendemos eficácia em segurança pública, nós não podemos começar pensando em polícia. Nós temos que pensar primeiro no município. Nós temos que pensar também no papel que o Estado e a União desenvolvem nisso indiretamente. Porque a partir daí nós teremos uma prevenção muito mais eficaz. A polícia vai ser sempre necessária, porque nunca haverá perfeição na prevenção primária. Mas ela não será tão essencial se a prevenção primária funcionar melhor. E a mesma lógica se aplica para o sistema, para a prevenção terciária. À medida que a prevenção primária e secundária, as polícias, os municípios forem conseguindo dar conta, aí o sistema carcerário vai ser menos demandado, naturalmente, né, para reinserir, reeducar esse sujeito e para mostrar para a sociedade, de modo geral, aquela punição como algo exemplar, para que o crime não seja cometido por outras pessoas. Certo? Como que o município atua? Afonso, me interrompa, tá? Se eu estiver sendo muito prolixo. Eu estou aqui só para te ouvir, assim, eu sou o mediador dessa história aqui, estou aqui mais para te ouvir. Aliás, basicamente para te ouvir. Tudo bem. Aconteceu? Ótimo. O que ocorre? Essa prioridade que nós precisamos dar para o município, ela se deve ao fato que foi colocado do município ser o mais capaz de fazer uma prevenção realmente eficaz. Uma prevenção que não é focada no criminoso, não é focada naquele discurso de bandido, nada disso. É um olhar voltado para a vítima em potencial, para o cidadão que não quer ser vítima. É uma prevenção que não permite que o crime ocorra porque reduz a vulnerabilidade da vítima. Né? Então, digamos, uma pessoa trafegando por uma via mal iluminada, apenas para dar um exemplo bem simples, trafegando por um local onde nós temos imóveis, terrenos baldios, com muito mato alto,
enfim, um transporte público que não é eficaz, os pontos de ônibus não são bem distribuídos, são colocados em locais perigosos, obrigam a pessoa a caminhar por uma área de risco muito grande. Tudo isso vai colocar aquela pessoa, aquele cidadão que necessita caminhar pela vida, ao ir ao trabalho, ao estudo, ao lazer, a colocar a pessoa em posição de vulnerabilidade. Então, a primeira atenção é essa pessoa. Porque não adianta a gente pensar que, aguardando o crime acontecer e prendendo o criminoso, não vai novamente acontecer um outro crime de outro autor, naquele mesmo local. Isso não vai acontecer. Então, a mais eficaz das providências é resolver o problema na sua origem, né? É a prevenção primária. Mas a prevenção primária, ela vai além disso. Ela vai além dessas intervenções, digamos, ecológicas, né? As intervenções ecológicas que são consideradas na doutrina como as intervenções do ambiente. Vai além disso. Por exemplo, a educação e a saúde deveriam desenvolver um papel muito importante nessa conta, né? E isso está ligado ao que hoje acontece na atividade policial. Hoje, deposita-se um problema nas polícias muito maior do que a sua capacidade. As polícias hoje é que protagonizam o enfrentamento, a chamada guerra às drogas, que é uma política absolutamente ineficaz. Aliás, é uma política que não só não resolve, como agrava o problema, né? E por que isso ocorre? A questão das drogas, ela deveria envolver primeiro, muito antes de chegar na polícia, ela deveria envolver a educação, certo? A Polícia Militar, por exemplo, em vários estados, tem um programa chamado PROERD. É um programa pequeno, porque a polícia não tem pernas para alcançar as escolas do Brasil todo. Mas o PROERD tem uma taxa de sucesso elevadíssima, o que demonstra que, e nós somos policiais, não somos educadores, o que demonstra que se a política pública de educação se empenhar em abordar esse tema como sendo um problema seu e não de segurança pública, a taxa de sucesso disso será, sem dúvidas, ainda muito melhor do que as que nós temos do programa das PMs, por exemplo. E também a saúde pública, porque a drogadição é um problema de saúde pública. A dependência química, quando se chega a esse ponto, é um problema de saúde pública. À medida em que nós deixamos com que esse tema seja tratado pela polícia, seja tratado como tema de polícia apenas, nós estamos colocando nas costas do policial um problema que não é dele. Ele está abraçando um problema da saúde pública. Ele não tem formação de medicina e nem em outra área da saúde para lidar com esse problema, né, da maneira mais eficaz. Ele vai abraçar o mundo, vai tentar solucionar da melhor maneira, muitas vezes sem o devido preparo, e nós vamos ver com certeza o insucesso no tratamento dessa questão, certo? Então, envolve educação, envolve saúde, e é o que eu gostaria de abordar com mais profundidade nessa live. Não só a questão das drogas, como da segurança pública em geral. Mas, capitão, como fazer o policial entender isso? O policial trabalhador entender isso? Porque a população sabe, parte disso que o senhor falou aí, a população sabe que o município erra ao não criar uma logística de pontos de ônibus, como o senhor falou, de onde circula mais gente, dificultando o trabalho do policial militar, que é do Estado, né? Mas como fazer o policial militar entender este papel que o senhor acabou de discorrer sobre ele? Perfeito, perfeito. Trabalhador. Sim. O policial, não só militar, como todos os agentes da segurança pública, inclusive as partes municipais, policiais militares, eles precisam, sim, cada vez mais ampliar sua compreensão sobre o problema. A grande questão é que o problema não parte do trabalhador de segurança. O problema não parte do policial. O problema, ele parte de uma sociedade que tem questões estruturais muito graves e muito agudas
certo? Operando sob uma lógica de um sistema que não ajuda em nada, como eu coloquei inicialmente. O sistema de segurança hoje, quando coloca, para voltarmos para a questão das drogas, quando ele coloca no Código Penal, não é no Código Penal, há uma lei especial que trata da questão das drogas, mas quando ele coloca na legislação penal o problema das drogas, o recado que ele dá para a polícia, para o professor, para a saúde, para a sociedade, é o seguinte: a partir de agora, quem vai solucionar esse problema é a polícia. Porque é um problema de polícia. Quem lida com crime é a polícia. Isso é fato. E a justiça. Não é o professor, não é o médico. Então, a opção política, a política de Estado hoje, determina que esse tema seja tratado como um tema de polícia. Eu poderia dar um outro exemplo. A questão, por exemplo, do aborto. Certo? Hoje existe um debate inútil e raso, sobre ser a favor ou contra o aborto. Na verdade, a discussão de criminalizar ou não o aborto não tem a ver com ser a favor ou contra. Tem a ver com a escolha de quem irá lidar com esse problema. À medida em que nós colocamos o aborto como sendo um crime, Afonso, nós estamos escolhendo quem vai lidar com esse problema. A sociedade está escolhendo que quem vai lidar com o problema do aborto é a polícia. Ocorre que a polícia não tem a menor condição de lidar com o problema do aborto. Portanto, esse problema fica sem solução. Enquanto isso, a saúde pública poderia estar operando, a educação poderia estar operando, mas não atuam com a força necessária e devida, porque não é tido como problema deles. Países que não encaram o aborto como crime têm uma taxa de 1/5 dos abortos que são praticados e cometidos, digamos assim, em países onde isso é considerado um crime. Apenas para nós refletirmos. Eu sou, por uma questão pessoal minha, eu sou contrário, me desagrada muito o aborto, certo? Nós gostaríamos que a mulher que está ali prestes a fazer um aborto tivesse outras opções, Afonso, certo? Eu não queria que ela fosse tratada como uma criminosa, eu gostaria que ela tivesse outras opções, que ela fosse recepcionada por um sistema de saúde e que esse sistema de saúde oferecesse a ela uma assistência social, uma assistência psicológica, porque nós temos que levar em conta que a maioria das pessoas, das mulheres que abortam, essas mulheres não são, como o imaginário popular aponta, patricinhas irresponsáveis. Não. A maioria dos abortos são praticados por mulheres casadas e que já são mães, por um critério, por uma necessidade, por uma relevância, uma situação de ordem social. Não uma questão de religiosidade. A maioria, inclusive, é cristã. Há estudos nesse sentido. E como eu apontei, como esse é um problema mundial, há pesquisas da ONU que indicam, através da Organização Mundial de Saúde, a ONU indica que os países que tratam a questão do aborto como um crime, eles têm uma taxa de 5 vezes o número de aborto que é a média dos países onde isso não é considerado um crime. O fato de nós dizermos que uma determinada ação e conduta é reprovável é diferente de nós dizermos que ela é um crime. Dizemos que ela é um crime, nós estamos dizendo quem irá lidar com aquela conduta reprovável. Dizendo que é um crime, nós estamos dizendo que quem vai lidar com isso é a polícia. Dizendo que o aborto é um problema de saúde pública, eu estou dizendo que quem irá lidar com isso é a saúde pública. Então, por essas incorreções e incongruências, a polícia fica sobrecarregada, certo? Com uma série de questões que seriam mais bem resolvidas pela área da saúde pública, pela educação e pelo município em diversas e inúmeras outras frentes. Daí, onde é que eu vou chegar agora no policial? Isso fica nas costas do policial, né? O município, como eu falei, tem que considerar o seu papel de prevenção primária, seja na questão das drogas, seja na questão
do aborto, seja na questão dos crimes violentos, qualquer que seja, o roubo, qualquer um deles. Quando isso não é feito, a tendência é passar a responsabilidade disso para a polícia. Aí é como se o policial, Afonso, fosse um herói e tivesse as condições todas de estar em todos os locais, de curar a dependência química, certo? De impedir todas as condutas que nós julgamos reprovadas. Além disso, quando um problema é criminalizado é considerado crime, como eu coloquei de início, isso é muito mais popular, que mostra uma firmeza, mas passa a ser um problema exclusivo da polícia, sendo que a educação e saúde poderiam resolver a questão até melhor. Mas aí quem vai procurar a rede de saúde se aquilo é um crime? Verdade? A pessoa não vai procurar a rede de saúde para solucionar aquilo. Ele fica sem solução, se agravando. Daí fica nas costas do policial, e aí que ele entra, com a opinião dele de hoje, como um herói, o policial como um herói, que tem que resolver o problema dele e dos outros. Como se ele não tivesse suas limitações, família, saúde física, saúde mental, a questão da valorização, carreira, equipamentos, efetivo para trabalhar. Então, uma coisa é a polícia auxiliar, minimizar o problema, temporariamente, até que o município, o Estado, por outra força, resolva o problema. Outra coisa é dizer que é crime para a polícia ter que se virar. Se matar, dar soluções em áreas que não são da sua especialidade. O policial não é engenheiro, não é médico, não é professor. Muito menos é um herói de uma história infantil. Ele é uma pessoa de carne e osso e vai tentar abraçar o mundo e vai errar. Em diversos casos, isso vai dar razão, vai dar condições para diversos abusos e a sociedade é quem vai ser a maior prejudicada com isso. Tá, mas voltando, assim, aquela questão que eu coloquei é como que a gente faz para convencer. Você faz parte de um movimento muito importante, já falou dele, que é o movimento dos policiais de antifascismo, mas é um grupo seleto de policiais mais instruídos, como é o seu caso, o caso de outros que a gente conhece, a gente citou o Kerzoni, enfim, de pessoas que fazem parte desse movimento, que são mais instruídas e que têm uma visão mais ampla do problema. Mas como que a gente faz a massa dos trabalhadores policiais entender que eles não são heróis, são trabalhadores de carne e osso, como acabou de ser dito aqui? Porque a gente precisa fazer com que o policial entenda isso para levar isso para a sociedade. Porque senão a sociedade vai continuar exigindo dele uma coisa que ele não é, ele vai acabar vestindo essa personagem. E isso a gente sabe o quanto isso é cruel com o próprio policial, né? Isso é cruel com ele. Que a sociedade tenha ele como herói. Como que a gente acaba com este mito? Para o bem do policial e para o bem da sociedade. Sim. Como eu coloquei, o policial militar ele precisa ser envolvido nesse debate, sem dúvidas. Mas o próprio sistema hoje tira do policial militar muitos direitos políticos dele. Certo? O policial militar não pode ter filiação partidária, o policial militar não pode ter sindicalização. Dando exemplo do policial militar. Essa militarização que eu estou mencionando não tem nada a ver com disciplina. Essa militarização tem a ver com guerra, com uma lógica de guerra. Então ela vai alcançar a Polícia Civil, ela vai alcançar a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, ela vai alcançar as guardas, ela vai para todo o sistema de polícia. Essa militarização vai alcançar a sociedade como um todo, que vai ser inserida nessa lógica de guerra. Certo? O problema, como eu coloco, ele parte de nós debatermos de que modo o policial pode ser tratado, não ele por ele próprio, mas pela lei brasileira, como um trabalhador, tendo garantias, tendo direitos, sendo tratado como um trabalhador. A partir daí ele vai poder se ver como um trabalhador. Certo? Se o policial não é respeitado nessa condição, ele não vai se ver nunca como um trabalhador. Né? Seria como nós, num exemplo muito diferente e extremo, seria como nós convencermos uma pessoa num trabalho análogo à de escravidão, que ela é uma trabalhadora, certo? Ela não está em condição de se considerar trabalhadora, porque trabalhador é um sujeito de direitos. O trabalhador não é somente aquele que executa o trabalho, é um sujeito de direitos. Essa pessoa não se vê como um sujeito de direitos. Então, a necessidade é incluir o policial militar, dar a ele o direito de
participação política, direito de participar no debate, naturalmente respeitando as funções que ele tem que exercer, mas ele tendo que participar do debate para se compreender como um trabalhador, como um cidadão pleno e poder opinar livremente. Seja a visão dele de direita, de esquerda, de centro ou nenhuma delas, não é verdade? Mas ele tem o direito de participação popular. Esse direito ele é constitucional. A Constituição assegura isso ao policial. Embora a Constituição impeça a filiação partidária, impeça a sindicalização. São questões que têm que ser colocadas em prática, em debate, rapidamente, para que nós possamos incluir esse profissional. Hoje, a solução que estão apontando é apartar ainda mais o policial. Criar uma cláusula na lei que impeça, é isso? Profissionais de participarem do processo político. Teria que ter uma quarentena de 6 anos ou 8 anos para um juiz, para um policial, poder eventualmente se candidatar. Digamos, um exemplo. Isso afasta ainda mais o policial do debate, entende? Então, nós estamos tentando corrigir o problema. Existe um problema? Existe. Estamos tentando corrigir, retirando direitos. Isso só vai agravar o problema. É a mesma questão, o mesmo debate da redução dos direitos das pessoas, dos cidadãos. Aquele pensamento de que se tem muita liberdade e está acontecendo crime, a solução é reduzir as liberdades, reduzir os direitos. E daí toda essa briga com os direitos humanos das pessoas, que são os direitos fundamentais. Os direitos humanos são direitos fundamentais. Há um duplo conceito. A população hoje, em parte, tem conhecimento e compreensão de direitos humanos como direitos fundamentais de todos nós. Outra parte da compreensão de direitos humanos como direito de criminosos, de bandidos, direito para proteger criminosos. Isso aí está equivocado, certo? Essa lógica, ela serve para reduzir os direitos fundamentais das pessoas numa falácia de que isso vai elevar a segurança da sociedade. Reduzir direito nunca eleva a segurança. Não é remédio para nada. E esse remédio, que não funciona para a sociedade, também não funciona na polícia. Certo? Então seria necessário nós ampliarmos o direito dos policiais. Ampliarmos. O policial militar é o exemplo típico, porque o policial militar, pela condição de militar, ele tem inúmeros direitos tolhidos, né, que os civis têm. Entretanto, como eu disse, isso também se aplica às outras forças policiais. Recentemente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal considerou que as polícias civis e demais polícias não têm direito à greve, porque é uma função policial. E naquela lógica militarizada, de guerra, não militarizada sobre o aspecto da disciplina, mas da guerra, entendeu-se que esse direito não seria extensivo aos policiais civis, embora essa restrição não esteja em lugar nenhum da Constituição. É considerado, por esse entendimento do Supremo, que eu quero dizer respeito muitíssimo, estou aqui na condição de cidadão apenas, né, tecendo um ponto de vista diverso desse que está colocado, mas o fato é que esse entendimento de que o policial civil não tem que ter direito à greve é uma demonstração da mesma lógica de que direitos humanos é direito de bandido e que tem que ser retirado o direito de bandido. É uma mesma lógica que nos priva de debater os direitos fundamentais para todos os cidadãos, para todos nós. Esquecer esse diálogo de bandido, isso é um mito. O mito do herói e do bandido estão atrasando o debate público sobre segurança pública. Nós temos que olhar para a sociedade, olhar para o cidadão, olhar para a vítima e compreender que ela precisa recepcionar, precisa ter os serviços públicos bem prestados, precisa dos seus direitos fundamentais, garantidos pela Constituição, certo? Assegurados a ela. Os direitos fundamentais têm que ser assegurados. E como eu faço isso? Num contexto em que a sociedade, parte da sociedade, está interpretando que nós temos que diminuir direitos. Que os direitos humanos, por uma falta de conhecimento de que isso é sinônimo de direitos fundamentais, né? Vamos falar rapidamente do ponto de vista jurídico, para as pessoas que estão assistindo compreenderem. Direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos humanos é um conjunto de direitos básicos e essenciais estabelecidos internacionalmente por conquistas da humanidade. Esses direitos, quando são reconhecidos por uma nação
e inseridos na Constituição daquela nação, eles se tornam direitos fundamentais. Compreende? Então, o direito é o mesmo. O direito à vida é um direito fundamental no Brasil e é um direito humano, internacionalmente. E assim todos eles, os direitos de primeira, segunda geração, e aí seria uma outra explicação para chegar nesse ponto. A questão é que o papel do município na segurança pública está diretamente ligado a essa visão de menos direitos que afeta toda a discussão sobre segurança pública. Daí nós não interpretarmos que o direito à moradia, por exemplo, e isso inclui o bairro, direito à moradia e ao bairro dignos, são segurança pública. Uma pessoa precisa de uma moradia digna para se sentir segura. O direito a um transporte público em condições é um direito fundamental. A dignidade da pessoa humana é segurança pública. E quando o município compreende esse seu papel, a relevância desse seu papel, como prestador de um serviço público de qualidade, entendendo que segurança pública é um conceito transversal, que passa por todas as pastas do município. Ela passa a fazer a política de serviços urbanos, segundo a lógica da segurança pública. Desenvolvimento urbano, segundo a lógica da segurança pública. Transportes, ela vai operar segundo a lógica da segurança pública. Saúde, ela vai operar segundo a lógica da segurança, de modo que as polícias não tenham que ir sozinhas dar conta de um problema que nem é delas, que é o problema, por exemplo, das drogas. Se a saúde pública tratar dessa questão, fica mais claro nós compreendermos, certo? A criminalização, ela confunde as pessoas. Essa é a questão. Porque quando nós dizemos que não é uma boa ferramenta criminalizar uma certa conduta, as pessoas de imediato entendem que nós estamos defendendo aquela conduta. É o contrário disso. O que eu estou dizendo é que a maneira mais eficaz de nós controlarmos o problema das drogas no Brasil não é fazer uma guerra. A maneira mais eficaz e muito mais barata de resolver esse problema é retirando esse aspecto dele como um crime que a polícia tem que cuidar e colocando isso para a saúde pública apresentar as soluções. Diversas nações pelo mundo, Portugal, Espanha, França, estão colocando soluções a partir da segurança pública e estão alcançando muito mais sucesso do que fazendo uma guerra. Certo? Então, como o policial militar vai compreender? Ele vai compreender quando ele parar de ser demandado pela lei e pela sociedade como um herói que tem que dar conta de tudo sozinho, sem direito nenhum. Enquanto ele for tratado como esse herói, ele vai tentar agir como um herói. Vai tentar dar solução para tudo. É a demanda que chegou para ele. Então são policiais abnegados, policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas, contratistas, penais, abnegados, que estão a serviço de um sistema ilógico, um sistema que não está voltado à solução do problema. Um sistema que está voltado a colocar o peso e a carga toda sobre o policial. E de modo que o policial e a comunidade tenham que responder ao final por todas as mortes que são decorrentes dessa guerra. Isso. O município ele precisa entender que, primeiro, cuidar da prevenção primária é o mais eficaz. Dialogar com a União e com o Estado uma revisão do Pacto Federativo, para que haja mais recurso público para os municípios e menos para a União. Seja distribuído e dê condição do município a cooperar. E depois disso, na prevenção secundária, o município tem que ser capaz de ter uma guarda municipal próxima das comunidades, que faça a prevenção pela proximidade da comunidade. Não apenas uma guarda reativa, mas uma guarda que evite a ocorrência. Não uma guarda que reaja à ocorrência. Evite que seja próximo da comunidade. As comunidades estão clamando pela presença de policiamento devido às imperfeições da prevenção primária. São muitos problemas estruturais que as nossas cidades têm,
isso recai. Agora, o guarda municipal, assim como o policial, que nós citamos aqui, policial militar, nós citamos aqui, o guarda municipal também tem as suas dores. Imagine que muitas guardas municipais não são chefiadas por um guarda municipal. Então, como pode uma coisa dessa? Uma instituição ter como chefe uma pessoa que não é vinculada a ela. Compreende? Então, é básico que a Polícia Militar seja comandada por um policial militar, que a Polícia Civil seja chefiada por um policial civil, como também é essencial que as guardas municipais sejam chefiadas por agentes da Guarda Municipal. É preciso, portanto, uma lógica de carreira, de direitos, para que esse profissional se sinta inserido no debate e a partir daí, Afonso, ele possa mudar o ponto de vista dele sobre o assunto. Lá atrás, quando foi falado do Pacto Federativo, quando a gente começou essa última explanação, esse último trecho, explique para as pessoas o que é Pacto Federativo, quão importante ele é para que o município esteja forte, o Estado esteja forte, e a União não tem esse discurso de que, na verdade, ela não faz nada pela segurança pública, a verdade é essa, né? Isso, do ponto de vista prático, é legal, mas acaba tendo um discurso de que faz. Mas fale da importância do Pacto Federativo para que o município possa participar mais, o Estado possa participar mais. Então, Afonso, é uma questão muito importante que está diretamente ligada ao papel do município na segurança pública. Como eu coloquei aqui, além de envolver na prevenção secundária guardas municipais, tem o seu custo. Os municípios, às vezes, não têm orçamento para ter uma guarda municipal. 90% não tem condição de ter. Além disso, a prevenção primária, que é o mais importante, também é o mais caro. É o município estar organizado para ter ambientes seguros, para o cidadão se sentir seguro. Então, isso tudo tem o seu custo. E hoje o Brasil ele tem algo em torno de 5.570 municípios, certo? E esses municípios, muitos deles, não têm a menor condição orçamentária de suportar essas questões. O Pacto Federativo que eu mencionei é porque o Brasil é uma federação. O Brasil não é um Estado unitário, como, por exemplo, a Espanha é um Estado unitário. O Brasil, por sua dimensão, ser uma nação continental, ele tem diversos estados federados, estados reunidos numa federação, a República Federativa do Brasil. E, por esse motivo, existe o chamado Pacto Federativo, que é a maneira como União, Estado e municípios, na condição de entes federados, irão repartir as atribuições de cada um e irão repartir os recursos para lidar com aquelas atribuições. Hoje, cerca de 70% do recurso público está concentrado e permanece concentrado na União. Então, de todas as nações que operam segundo a lógica do federalismo, que muitas, como eu mencionei, são estados unitários. Essa lógica não tem sentido nenhum. Né? Mas nos estados que operam segundo a lógica do federalismo, Estados Unidos é um exemplo para os outros, o Brasil é o único deles que tem uma concentração de recursos tão grande na União, certo? O que faz com que os estados não tenham a necessária força, os necessários recursos para lidar com a sua demanda. Mas muito mais grave do que a situação dos estados é a situação dos municípios. Os municípios ficam sem recurso quase que nenhum para lidar com isso, né? O município fica dependendo de uma emenda parlamentar, de uma liberação. Aí a gente entra para sai da política e muitas vezes, infelizmente, entra para a politicagem. A gente sabe como que, infelizmente, o sistema opera muitas das vezes. Né? Fica dependendo de uma articulação não política, uma articulação partidária com viés eleitoral, ideológico, entende? De modo que o administrador do município e os seus vereadores não têm a necessária autonomia para lidar com os próprios recursos. Ele depende de buscar esse recurso da União através de uma emenda, e para isso tem que envolver um deputado, envolver um senador, e essa luta dificulta, burocratiza, causa injustiças, porque o recurso às vezes vai para uma área e não vai para outra, não por um critério de necessidade,
mas por um critério eleitoral. Então, o ideal seria que o Pacto Federativo fosse revisto, de modo que elevasse a capacidade do município para fazer frente às suas demandas. Agora, isso não terá nenhuma utilidade se os municípios não tiverem a compreensão de qual é o seu papel. Porque se é para o município, para o Estado, entender que o seu papel na segurança pública é um papel de guerra, uma política de guerra, a droga, guerra ao homicídio, ou guerra ao que for que seja, eu vou dar um exemplo, Afonso. No mês de junho, no mês de julho desse ano agora, o Cachoeiro Tapirim fechou o mês com 0 homicídio. Isso, para uma cidade do porte de Cachoeiro Tapirim, é algo raríssimo, algo dificílimo e muito complexo. Como isso foi alcançado? Claro, isso não é um mérito de uma parte apenas. Mas, digamos, da prevenção secundária da ação da polícia, que eu posso falar com mais proximidade. A polícia militar focou sua ação na prevenção, não numa lógica de guerra. A polícia usou de inteligência para localizar onde estavam as armas de fogo que estavam causando a maioria daquelas mortes. E a polícia foi até esses endereços com o uso de inteligência, teve sucesso nessa apreensão. Uma ação tática, uma ação de inteligência, que possibilitou isso eu estou dizendo, uma ação que foi iniciada há muitos meses, compreende? E que resultou no mês de julho, um número de junho, e no mês de junho, um número de apreensões de arma de fogo considerável. E o resultado disso, no mês de julho, nenhum homicídio registrado em Cachoeiro Tapirim. Acabou o problema do homicídio? Claro que não acabou. A prevenção secundária foi feita e deu conta nesse caso. Mas a prevenção primária precisa de ser aprimorada. O município está trabalhando nessa direção? Claro que está. Todos os municípios estão trabalhando. O que eu estou demandando aqui nessa live é que eles compreendam que essa atuação deles precisa ser coordenada, que a segurança pública é um conceito transversal, obtido a partir de uma lógica que envolva outros direitos, certo? Como o direito à saúde, à educação, e que a gente fuja dessa lógica de guerra, uma lógica irracional, como se o policial tivesse que ir lá entrar em guerra com uma facção criminosa, disparar várias vezes e sofrer disparos, e se ele morrer, ele recebe uma medalha. Não, não é dessa forma. É um trabalhador. Essa guerra vai levar à morte de diversas pessoas inocentes e mesmo das pessoas criminosas. A nossa intenção, como policiais, não é a morte da pessoa que está cometendo crime. Não é essa a nossa intenção. Certo? Então, essa visão de guerra, ela foge à visão técnica. Ela faz com que o policial, ele aos poucos, ele se afaste da técnica que ele aprendeu e que ele sabe que é correta, para se aproximar de um discurso odioso, um discurso de guerra, e ele é demandado todos os dias, ele está vendo o problema acontecer, ele não vê as outras frentes agirem para a solução daquele problema, ele, portanto, pega aquilo como sendo o problema dele, abraça e, por vezes, até comete uma série de abusos. E eu não estou aqui dizendo que alguém seja criança que não deva responder pelos seus erros. Longe de mim dizer isso. Tem que responder sim no rigor da lei, pelos abusos. O que eu estou dizendo é que é injusto com o trabalhador eu incutir na mente dele todos os dias, Afonso, todos os dias, um discurso de herói, de que ele é um herói, de que ele tem que resolver o problema, de que ele é um guerreiro, certo? E não dá a menor condição para esse cidadão, trabalhador, policial, realmente fazer o seu trabalho. Nós temos no Brasil um ciclo de polícia incompleto. Só no Brasil que existe. Certo? Então, a polícia militar tem uma função, a polícia civil tem outra função. São funções distintas, estanques. Só no Brasil que existe isso. Isso afeta outros órgãos. A Guarda Municipal é afetada, porque a Guarda Municipal atende uma ocorrência, por vezes uma ocorrência simples, que poderia ser encaminhada ao juizado especial criminal dali mesmo. Mas não, ele tem que conduzir aquele indivíduo até a delegacia, demandar à Polícia Civil uma série de burocracias. O trabalhador da Polícia Civil não consegue fazer seu serviço, que é investigar. A Polícia Rodoviária Federal está com muita dificuldade lidando com isso. Também passa por essa dificuldade. Ou seja, Afonso, nós temos que rever o nosso sistema de polícia, Afonso, imediatamente.
Nós temos que rever a segurança pública para que o município entenda que ele é um participante disso, que envolva a saúde, a educação, envolva os outros órgãos nesse debate. Isso não pode ficar na conta apenas das polícias militares. Não pode ficar apenas na conta das polícias civis, das guardas municipais. Não pode. Tampouco dos órgãos federais. Não pode. Isso tem que envolver o município e tem que envolver outros órgãos. Acabou que a Lena fez uma colocação aqui que desenha, a Lena é ex-secretária de Cultura de Vitória, e que desenha bem aquilo que o senhor falou lá atrás, né? Da importância do município em se criar mecanismos, um ambiente para que se previna situações de crime, isso não cai nas costas do policial, nem na reclamação do cidadão, que é criar espaços de convivência, né? De cultura, arte, esporte, você criar espaços de convivência da sociedade como forma de prevenção. Como o nosso papo está acabando, infelizmente essa colocação foi colocada no final aqui, que já está só alguns minutos aqui. Mas pode ser para a próxima também, né? Mas, enfim, passou rápido aqui, né? Já parece que foi agora, mas já tem uma hora que a gente está batendo papo aqui. Batendo papo não, ouvindo a explanação ótima e didática. E, capitão, muito bom saber que tem esse movimento, que tem pessoas como o senhor, como o Kerzoni, como o Pedroto, como outros policiais do Rio de Janeiro também, ativos, no Ceará também tem, ativos esse movimento de pregar o progressismo dentro de uma corporação que é tão punida, e as pessoas não sabem que ela pune, às vezes porque é muito punida, e é meio que num jogo que acaba ficando presa. O policial fica preso nessa coisa que o senhor falou aí, de ser tido como uma coisa que ele não é, e acaba sendo jogado num limbo ali. Ele não é trabalhador nem é herói, ele é só um escravo do Estado, e numa situação assim, que a gente tá falando, não estou falando do ponto de vista, estou falando assim, uma situação que a sociedade cobra de alguém que não está conseguindo devolver porque o sistema não permite. Sim. Mas enfim, eu queria te agradecer, e assim, a gente tem mais alguns minutos aqui, aí só se despede aí, marca a próxima live já para a gente fazer. Afonso, eu gostaria realmente que fosse feita uma segunda live, não comigo, mas com alguém que melhor do que eu possa falar sobre o movimento de policiais antifascismo, debate com profundidade diversos outros temas relacionados aí. Hoje nós falamos muito de município, é uma ponta importantíssima desse governo, né, da segurança pública, mas as polícias são também, é claro, organismos essenciais. E o movimento de policiais antifascismo, ele faz esse debate, esse diálogo, com muita sabedoria, sabe? Por exemplo, a questão da militarização, que é muito comentada. Veja bem, nós temos estados, nós temos nações em que as polícias são civis e outras em que as polícias são militares. Nós temos, por exemplo, na Espanha, a Guarda Civil, ela é militar, embora o nome seja civil, ela é uma instituição militar. Nós temos nos Estados Unidos polícias que são civis, e assim pelo mundo. A questão toda é que, se é para nós temos uma polícia militar no Brasil, para que os nossos políticos, a nossa sociedade, e mesmo os nossos policiais, confundam isso com guerra, confundam isso com heroísmo, certo? Se é para nós confundirmos essa militarização com retirada de direitos dos trabalhadores, então nós temos que discutir essa militarização. Temos que discutir urgentemente isso. A questão do ciclo completo tem que ser discutida no Brasil. O modelo não está bom. Agora, a colega secretária, que o senhor mencionou, falou sobre a questão de história. Isso, para concluir, eu já estou abusando, eu queria tratar de uma questão muito importante, que são as artes, a cultura, e dizer, Afonso, que veja bem, a educação integral, Afonso, ela, por exemplo, só para dar um exemplo de prevenção primária, que cabe ao município, ela tem um duplo impacto na segurança pública. Uma, que enquanto os pais trabalham, a criançada dos adolescentes, eles não estarão nas ruas à toa, correndo risco de sofrer uma violência e até mesmo sofrer influência da criminalidade. Mas como meus pais são professores e sempre dizem que escola não é depósito de criança, o mais importante da escola integral é a oportunidade de um contraturno para incluir esses temas que nós estamos tratando aqui, diversos grupos, na educação, para ampliar o currículo escolar, para promover um contraturno cultural,
com mais tempo para transmitir valores. Quando eu digo valores, não é essa papagaiada moralista, falso moralista, não. Os valores da sociedade estão na sua história, nas artes, na cultura, de todos os povos que compõem a nossa sociedade. Esses são os nossos grandes valores. E isso tudo tem que ser feito para dar perspectiva para a nossa juventude. Nós não temos paz social sem justiça social. Esse é outro ponto que envolve o município, a partir da economia e a partir da educação. A Constituição da República, ela preconiza a redução das desigualdades. Afonso, a colonização, agora é para concluir realmente, a colonização e o período imperial do Brasil, eles foram extremamente covardes. Eles criaram um racismo estrutural que hoje determina quem é rico, quem é pobre, quem tem oportunidade e quem não tem oportunidade. O fato é que, nesse processo todo, de um modo ou de outro, várias culturas chegaram ao Brasil e se somaram à cultura dos povos indígenas. Esse é um aspecto positivo que nós podemos tirar. E o contraturno cultural, que eu estou mencionando da educação, ele vai prestar um serviço enorme à segurança, no médio e no longo prazo. Se a juventude conhecer os valores dessas culturas, são vindas até de outros continentes, né? A cultura dos povos bantus, da região que hoje é Angola e o Congo, que chegaram para ser escravizados em todo o Brasil, dos bantus da região do Moçambique, que vieram para o trabalho escravo no comércio, do Rio, de Recife, de São Paulo, no século XVIII. Não sei se eu me esqueci de mais algum local. A escravização dessa região foi para esses pontos. E dos povos sudaneses da África, lá de onde há Nigéria, Gana, Guiné, Costa do Marfim, que foram escravizados no comércio baiano, né, a partir de meados do século XVII em diante. Então, a cultura é uma tremenda ferramenta de segurança pública. Possibilita que o povo se conheça as suas origens, tenha orgulho, busque alternativa, se eduque. Certo? Isso tem um duplo valor. Isso é progresso, isso é ordem também. Isso é ordem e progresso. Certo, Afonso? Então, acho que eu já me estendi muito. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de dizer que é imperioso, Afonso, que haja um diálogo com o movimento policial antifascismo, mas eu digo um diálogo a partir do Vinícius Scherzoni, da coordenadora também, Maria Helena, ou de outro camarada mesmo, que tem uma condição melhor do que a minha, de estar expressando a riqueza desse movimento e os aspectos que ele aborda. Infelizmente, é mais um esforço pela democracia e pela participação que está sendo considerado como uma guerra política. Não existe nada disso. A pretensão não é nenhuma polarização, a pretensão não é nenhuma guerra política. A pretensão é o debate público, a partir de pessoas, de profissionais, trabalhadores da segurança pública, que atuam na base da polícia. Esse não é um movimento de capitães, coronéis, delegados. Não. É um movimento que também envolve capitães, coronéis e delegados, mas que, sobretudo, envolve a base das polícias, todas as polícias. Imagine, Afonso, um movimento capaz de reunir um guarda municipal e um policial federal no debate da segurança. Então, esse espaço é importantíssimo. Eu peço ao camarada ver esse espaço para esse debate poder ser concluído com um brilhante. Obrigadão pela oportunidade e a todos que acompanharam. Eu agradeço, capitão. Até a próxima. Valeu. Alô.